Bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje é o nosso último estudo a respeito do livro de Deuteronômio. Nós vamos ver os capítulos finais, 33 e 34 de Deuteronômio, mas antes vamos orar. Deus, obrigada por essa jornada. Obrigada porque você tem nos ensinado. Você tem se derramado, Deus, aberto seu coração, se revelado completamente. Como eu amo a sua transparência, Senhor, a sua verdade, a sua clareza, Deus. Como eu amo como você nos convida de novo, a sua longanimidade, Deus, o seu coração amoroso, a sua justiça, Senhor. Obrigada, Senhor, por toda essa revelação. Que o Senhor esteja enviando o teu Espírito Santo hoje aqui para nós, com muito mais intensidade, Espírito, para que a gente possa verdadeiramente desfrutar de tudo que tu tens para nós. Obrigada, obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos embora com esse capítulo de hoje, que é muito tremendo. Só lembrando que na semana passada nós vimos os capítulos 31 e 32, e ali nós falamos duas coisas que para mim foram importantíssimas, né? A primeira foi por que Deus ficou tão irritado com Moisés, porque ele bateu na rocha, ao invés de falar à rocha como ele tinha orientado Moisés a fazer, e aí ele decretou que nem Moisés nem Arão iam entrar na terra prometida ali, e vai lá e olha, a semana passada, né? Vai na playlist e pega o episódio 31 e 32, que foi muito bom. E a outra coisa que a gente falou é porque, na verdade, né, não está escrito explicitamente, mas é extremamente alinhado com a palavra, né, o porquê Moisés não podia introduzir aquele povo de Israel na terra prometida. Muito, muito interessante. Enfim, qualquer coisa vai lá na playlist. Nós agora vamos de capítulo 33. Aqui a gente vai ver as bênçãos de Moisés. Então começa assim no versículo 1. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de morrer. Moisés já tinha trazido, né, a palavra de Deus para o povo. Depois a gente viu que ele escreveu, ele alertou as pessoas que deviam escolher em seu coração obedecer aquela palavra, né? Foi muito ensino, foi muita intercessão nesses 40 anos, mas agora é hora de abençoá-los e dar um tchau. E esse tchau, esse bye-bye dele é muito similar a bênção de Jacó, que está lá em Gênesis 49. A gente vai ficar fazendo um paralelo com versículos de Gênesis 49, porque há uma similaridade muito grande, né? Moisés, claramente, né? A gente sabe que ele escreveu, ele mesmo escreveu Gênesis, então ele sabia de tudo isso, não é assim, foi uma coincidência, né? Uma Jesuicidência, não, ele sabia o conteúdo do que Jacó tinha falado para os seus 12 filhos, né? E agora a gente vai ver algo similar aqui nesse capítulo 33. E aí, versículo 2 diz assim: Ele disse. O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde Seir. Resplandeceu desde o Monte Parã, veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas das montanhas. Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão nas tuas mãos. Aos teus pés, todos eles se prostram e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a propriedade da Assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniam com as tribos de Israel. Aqui Moisés estabelece um cenário, gente. Eu não sei se vocês percebem isso. Ele faz um cenário de grandiosidade, de tremor.
Ele está mostrando como Deus é Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu creio verdadeiramente que a palavra de Deus é viva, que ela fala conosco. Mas quando a gente pega essa palavra e a gente lê ela com assiduidade, quando a gente vai fazendo isso do jeito que Deus diz, né? Todo dia se alimentando, a nossa visão se abre e esse Deus grandioso que Ele está colocando aqui, ele se desdobra, né? Se apresenta diante de nós. E a gente não pode deixar de entender a grandiosidade de Deus. Embora que eu sei que ela é muito maior do que aquilo que eu penso, né? Mas, na verdade, é um Deus novo, diferente, né? Que você entende que tem poder. E você entende todas as características dele, né? Quem ele é, na essência dele, porque a gente muitas vezes troca Deus por qualquer coisa, né? Eu penso que Deus é feito meu chefe, que vai lá me espremer, ou que vai menosprezar o meu trabalho, ou que vai ignorar a minha dificuldade, ou que ele é igual a outras pessoas que foram injustas comigo. Mas não, Deus é Deus, né? Tem que ser Deus. Vamos para frente, versículo 6. Começam agora as bênçãos, de fato, por tribo, tá? Que Rubem viva e não morra, e que sejam numerosos os seus homens. Então, aqui, isso está em linha com a bênção de Jacó, que está em Gênesis 49, versículos 3 e 4. Anota aí, depois você vai conferir lá. Ou, se você quiser, você já pode marcar a tua Bíblia também agora, abrir lá no 49, porque a gente vai estar fazendo muita referência nesse capítulo 49 de Gênesis, agora de manhã. Você vai ver que Rubem é o primogênito de Jacó, né? Ele seria numeroso, mas preste atenção, é só número. Ele não seria superior nem em honra, nem em poder. Olha, isso está justificado, minha gente. Agora é outra referência diferente, né? Não é nas bênçãos, mas é Gênesis 49, versículo 4, justifica isso. Porque Rubem teve relações com Bila. Bila era uma serva de Raquel, que o pai de Raquel tinha dado a ela. Ela era uma concubina de Jacó, né? Ela era mãe de Dan e de Naphtali. E o que aconteceu, né? Naquela ousadia ali de Rubem, que está lá nos versículos, no capítulo 35, você vai ver tudo isso, né? O que aconteceu? Houve ali, né, um ato de Rubem de rebeldia contra o seu pai, e ele se deitou com a concubina dele, né? E aí você vê essa palavra de número, ele seria grande, numeroso, mas você não vê o registro na Bíblia de nenhum profeta, nenhum juiz, nenhum rei da tribo de Ruben. Não tem, simplesmente não tem, né? Eles tinham só número, ele era grande, mas acabou. Versículo 7. Disse a respeito de Judá: Ouve, ó Senhor, o grito de Judá. Faz que ele volte para o seu povo. Com as mãos ele defende a sua casa. Que tu sejas um auxílio contra os seus adversários. Olha, o nome de Judá significa louvor. Olha o nome da tribo onde Jesus nasceu, né? Onde Davi nasceu, significa louvor. Moisés orou para que o Senhor ouvisse a voz do louvor. E aí é como se fosse uma profecia, né? Que ele faz aqui, porque ele diz assim: até o momento de trazer o Messias. Isso está alinhado lá com Gênesis 49, de novo, versículos 8 a 10. Judá, lembrando um pouquinho da história, né? Foi o que salvou, foi dos irmãos, foi o que salvou a vida de José na juventude, quando os irmãos estavam pensando em matar José. Ele, Judá, foi o que apareceu com a ideia. Por que que a gente não vende ele aqui para os egípcios? Não foi uma ideia maravilhosa, né? Não foi de ouro, mas dada a decisão quase unânime dos irmãos de matar José,
ele foi um salvador, né? Vamos dar aqui uma ideia diferente, né? Vamos mandar esse embora para o Egito e a gente faz de conta para papai aqui que ele foi atacado por um animal e pronto. E a gente se livra dele, mas a gente não tem essa culpa, né? O sangue dele em nossas mãos. Então, teve esse episódio. E teve outro episódio também de Judá, muito importante, né? Que lá no Egito, quando José já era o regente geral ali, ele se ofereceu para tomar o lugar de Benjamim como refém, né? Então, Judá passou de uma postura de vamos fazer alguma coisa com José para não, faça comigo o que você faria com Benjamim, né? Maravilhoso essa lembrança aqui, né? Nessa bênção de Judá, né? Que ele seja o auxílio. Enfim, vamos para frente, versículo 8. A respeito de Levi, disse: O teu Urim e o teu Tumim pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu o provarás em Massá, tu o provaste em Massá, contendeste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse do seu pai e da sua mãe: Não tenho consideração por eles. Não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso às tuas narinas e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das suas mãos. Despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o odeiam, para que nunca mais se levantem. Gente, chamando aqui um pouquinho, se você quiser estudar depois, Êxodo 32, tá? Lá nos versículos 26 a 29, você vê que os levitas, eles se alinharam com Moisés e percorreram o acampamento, matando cerca de 3.000 israelitas. Ó, vou dizer uma coisa, eu sei que muita gente acha assim, ai, que violência, que violência, que violência. Já falamos muito, né, ao longo de todo esse estudo. Deus precisava estabelecer de uma vez por todas na mente daqueles homens o que era certo e o que era errado. E o errado ali, no caso, era a coisa, né, a situação de rebeldia daquele povo. Aquele lugar que é citado aqui, ó, no finzinho do versículo 8. Dá uma olhada aqui no versículo 8. Tu o provaste em Messá, contendeste com ele junto às águas de Meribá. Na verdade, isso é o mesmo lugar, né? Massá significa prova, teste, né? O povo tentou a Deus, duvidando da presença de Deus ali. E Meribá significa contenda, contenda, porque o povo reclamou, o povo se revoltou contra Moisés e contra Deus ali. Mas aí Moisés chamou, quem tiver comigo, vem para o lado de cá. E aí a tribo de Levi foi se alinhar e teve uma missão muito dolorosa, né? De matar os próprios irmãos, né? A família ali. E aí Moisés declara que por causa da fidelidade deles ao Senhor, os levitas seriam consagrados, como a gente sabe que são até hoje, né? O povo que, como diz o texto aqui, né? É o povo que lança a sorte, né? Eles tinham muitas funções ali na, na obra do templo, né? Eles eram totalmente responsáveis pela obra do templo aqui. Vamos para frente, versículo 12. A respeito de Benjamim, disse que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro. E aquele a quem o Senhor ama descansa sobre os seus ombros. A terra de Benjamim, gente, ela foi escolhida para sediar o templo, né? Aquele templo que era a residência de Deus na época, no meio deles, né? A cidade de Jerusalém ficava no território de Benjamim.
Benjamim era um queridinho, né? Lembra quando houve a divisão mais tarde, né? Lá para frente, de norte e sul, Benjamim foi a única tribo que ficou junto com Judá, abaixo, né? E as outras 10 tribos ficaram, que era a região do norte, né? Ficaram juntas ali. Então, Benjamim era o queridinho, amado, né? Do Senhor. Continuando no versículo 13 agora. A respeito de José, note como aqui se volta, a fala é para José, não tribos como Manassés e Efraim, mas José como filho de Jacó, né? A respeito de José, disse que o Senhor abençoe a terra com o precioso orvalho que vem do céu e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro. Os seus chifres são chifres de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as miríades de Efraim, assim são os milhares de Manassés. Gente, trazendo de novo, né, o paralelo com Gênesis 49. Gênesis 49, 22 diz: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. O que é que acontece? Se você olhar lá no censo de números, você vai ver que os descendentes de José, ou seja, a soma, né, dos guerreiros, que é o que foram contados, de Efraim e de Manassés, eles somavam 72.700 homens. Isso só era superado por Judá. Esse número aí só era superado por Judá. Então, embora Manassés tivesse uma proporção maior, né, assim, do território, Manassés tinha território dos dois lados do Jordão, né? A oeste do Jordão e a leste do Jordão, eles tinham um lugar, e aí, depois da divisão do reino, o que aconteceu? A tribo de Efraim, o irmãozinho dele, tornou-se a mais poderosa e influente das 10 tribos do norte. Na verdade, eu tinha até ficado confusa, né, a respeito de leituras, porque o que acontece? Por causa dessa proeminência, né, dessa importância de Manassés, os profetas frequentemente, de Efraim, os profetas frequentemente usavam o nome de Efraim para se referirem ao reino do norte. Então, algumas vezes, quando você lê os profetas, eu não vou entrar aqui por aí por esse tempo, né? Mas algumas vezes os profetas estão falando do reino do norte, mas se referem a eles como Efraim, porque eles eram tão importantes, né? E esses dois, né? Essas duas tribos eram os descendentes de José, porque José foi escolhido por Jacó para ter uma porção dobrada, né? Continuando no versículo 18. A respeito de Zebulon, disse: Alegre-se, Zebulon, nas suas viagens, e você, Issacar, nas suas tendas. Eles convocarão povos para o monte e ali oferecerão sacrifícios justos. Farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos nas praias. Essas duas tribos, Zebulon e Issacar, né? Elas estavam ali na região da Galileia e elas podiam tirar vantagem aí dessa proximidade ali com a água, né? A gente sabia que ali havia o mar da Galileia, e aí a gente, alinhando com Gênesis 49 de novo, a gente vê no versículo 13 de 49, né? De Gênesis 49, assim: Zebulon morará à beira-mar
e se tornará um porto para os navios. As suas fronteiras se estenderão até Sidom. Então, estão falando ali a respeito daquela região onde que eles iriam desfrutar, né? Versículo 20 agora. A respeito de Gade, disse: Bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor, a porção do líder lhe foi reservada. Ele veio com os chefes do povo e executou a justiça do Senhor e os seus juízos sobre Israel. A tribo de Gad, eles ofereceram muitas tropas poderosas a Davi. Depois você vai lá também e estuda Primeira Crônicas, que é um livro de história, né? A gente já leu aqui durante a leitura bíblica em unidade. Primeiro Crônicas 12, 8 a 16, fala bem sobre isso, né? Eu peguei só um versículo aí desse trecho, Primeira Crônicas 12, 14, eu peguei, ele diz assim: todos estes tinham feito uma lista antes ali, né? Guerreiros, diz: todos estes de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Assim, o cumprimento das palavras de Jacó, né? Jacó, lá na bênção do capítulo 49 de Gênesis, está lá no versículo 19, ele diz: Gade será atacado por um bando, mas ele o atacará nos calcanhares. Então, a bênção de Gade era serem guerreiros, guerreiros fortes, guerreiros corajosos, guerreiros que enfrentavam 100 e 1000, né? Assim, essa era a marca da tribo de Gade, uma bênção, né, do Senhor. Aí, continuando no versículo 22, a tribo de Dan agora. Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Bazã. Eu acho que aqui Moisés foi ser bonzinho, e só de onde eles tinham vindo ali, né? Na verdade, Dan era uma tribo muito problemática, minha gente. Eles introduziram a idolatria em Israel. Isso está lá em Juízes 18:30. Depois você olha lá. Jeroboão, lembra Jeroboão, quando houve a divisão, né, do reino do norte do sul? Jeroboão era o rei do norte. Jeroboão estabeleceu lá um daqueles bezerros de ouro. Lembra que para evitar que o povo do norte fosse no templo de Jerusalém para adorar a Deus, Jeroboão colocou dois bezerros de ouro. Um deles foi lá em Dan que ele colocou. Você pode verificar isso em 1 Reis 12, 26 a 30. Está espalhado por aí, então a gente não vai trabalhar muito história, né? A gente já passou por essas coisas, juízes ainda vem aí pela frente, né? Mas está tudo lá. E mais tarde, é, a tribo de Dan se tornou um centro de adoração idólatra em Israel. Também não vamos entrar por aí, mas o profeta Amós, ele fala sobre isso, né? Amós 8, 14 deixa isso claro. Também não vou passar por lá. Tem muita história, né, envolvendo a tribo de Dan, mas infelizmente, né, essa é a situação. Aí, olhando para Jacó, em Gênesis 49, no versículo 17, diz assim: Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Agora, Moisés, é o que eu falei, né? Pegou leve ali. Aí, pô, ele disse de Dan com vindo saltando de Bazã, né? Por quê? Porque isso aqui foi uma palavra profética de Moisés, quando Moisés estava vivo ainda, nessa ocasião aqui é o finzinho da vida de Moisés, né? Eles ainda não tinham atravessado ali o Rio Jordão. Aí, o que acontece? Quando eles atravessassem, eles iam ter suas terras, mas o que aconteceu, né? Lá em Juízes 18, de novo, mais para frente, né? A gente vai ver que Dan estava sem terra por ali, né?
Ele estava localizado na região de Bazã, e aí ele se move para o norte, procurando terra e estabelece depois em Laís, né? Eles conquistam a cidade de Laís. E por isso há essa profecia de Moisés a respeito de Dan, dizendo que vem saltando desde Bazã. E isso de fato aconteceu, não está muito alinhado com o que Jacó tinha falado lá em Gênesis 49, 17, porque ali foi barra pesada, né? Ele foi falando mesmo daquilo que, da influência maligna, vamos dizer assim, né? Uma influência idólatra que Dan teria sobre o povo de Israel. Andando para frente um pouquinho, perdão, versículo 23. A respeito de Naftali, o Naftali, não sei, disse: Naftali tem fartura do favor do Senhor e está repleto das suas bênçãos. As suas posses estendem-se para o sul em direção ao mar. A terra de Naftali, ela cobria todo o lado oeste do Mar da Galileia. Depois você vai lá também, eu pensei que acho que eu vou botar um mapinha, tal, tal, mas pode distrair a gente, né? Gasta tempo, ai, bota, não bota. Então, você vai lá e olha, a terra de Naftali, ela cobria o lado oeste todinho do Mar da Galileia, né? Esse lugar é o lugar onde Jesus fez a maioria dos seus ensinamentos. Ele esteve ali naquele lugar, né? Perdão, fazendo, desenvolvendo o seu ministério naquela região ali do lado do Mar da Galileia, né? E aí, Gênesis 49, 21, para fazer o paralelo, diz: Naphtali é uma gazela solta que dá à luz lindos filhotes. Bem poético, né? Jacó a respeito disso, mas a verdade é que Naftali foi um lugar de muitas bênçãos, né? Muitas bênçãos, como disse Moisés. Vamos agora para o versículo 24. A respeito de Azé, disse: Bendito é Azé entre os filhos. Seja ele favorecido pelos seus irmãos, e o banhe os seus pés no azeite. As trancas de seus portões serão de ferro e bronze, e a sua força durará como os seus dias. A tribo de Azer tinha abundância, tinha fertilidade e tinha muita capacidade de produção de alimentos, especialmente de azeite, minha gente. Ela estava localizada numa região fértil, ali no norte de Canaã, e ela era vista como uma grande provedora de recursos e delícias para as outras tribos de Israel. E é muito interessante porque, veja, eu não sei do ponto de vista de você se você acha que é bom ter guerreiros que vencem guerras ou ser aquele que dá, que doa. Vocês veem como diz o versículo 24, né? Bendito é Azé entre os filhos. Olha a mensagem, minha gente. Qual é a bênção de Azé? É de dar, é de ser generoso, é de oferecer, é de ser fértil, ter abundância, mas está provendo os irmãos, dando o que eles tinham, especialmente azeite, né? Que é uma coisa de unção, que é uma coisa importante. Eles usavam muito azeite, né? Para ungir o pão ali, né? Comer. E eles estavam fazendo isso para todas as tribos de Israel. Ele era o provedor das delícias de Israel ali, né? Voltando para um versículo 49, né? 20 de Gênesis, diz assim: a mesa de Azé será farta, ele providenciará manjares de rei. Ou seja, totalmente em linha aqui, né? Jacó, em Gênesis 49, 20, com Moisés, nesse trecho, né? Sobre Azé. E agora, continuando no versículo 26. Não há ninguém como Deus de Jesurum,
que cavalga os céus para ajudá-lo e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio. Para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura em uma terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é bem-aventurado, Israel. Quem é como você? Como, perdão, quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Esse é o seu escudo, o seu ajudador, a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará as costas deles. Gente, a verdadeira grandeza de Israel não era porque eles eram um povo forte, não era porque eles eram um povo cheio de determinação, não era porque eles eram isso ou aquilo, né? É porque eles eram o povo de Deus. Essa é a grande bênção deles, na verdade. Isso aqui é uma conclusão tremenda nesse capítulo de bênçãos, né? Por quê? Porque a coisa maior que eles tinham, a coisa que definitivamente cada um, cada tribo tinha a sua bênção específica, particular, mas o que todos eles tinham era o Deus da justiça, o Deus de Jesurum. Eles estavam cobertos, né, guardados, protegidos, guiados pelo Deus que nos guia e nos protege hoje. Eu queria que você pensasse a respeito disso, né? Porque aquele povo era o povo escolhido, e nós já estudamos antes, nós hoje somos o povo escolhido de Deus. Nós somos a descendência de Abraão, não a descendência da carne, mas como Jesus, né? Somos uma descendência espiritual desse povo. Por quê? Porque nós entendemos quem era esse Salvador e entendemos que ele veio para o mundo, ele não veio para o povo de Israel especificamente. O povo de Israel, ele era escolhido por Deus para ser um sinal no meio das outras nações de quem era o escolhido. Tinha bênçãos, tinha proteção, tinha o cuidado de Deus. E agora eu quero que você pare e medite, porque nós hoje somos esse povo. Nós somos o povo escolhido de Deus. O povo tem que olhar para nós e ver como nós somos sãos. A gente não é doido. Por quê? Porque Deus nos protege, nos guarda. Naquele tempo, ele dizia: não coma carne de porco, porque era assim, não coma isso, não coma aquilo, né? Cubra as suas fezes, tire ela do acampamento, proteja-se, né? Tenha um tempo de resguardo. Deus tinha orientações médicas que mantinham aquele povo fisicamente mais saudável, né, do que as outras nações. E, sobretudo, espiritualmente, Deus estava com eles, Deus estava orientando, Deus estava protegendo, Deus estava encorajando, Deus estava levando aquele povo a conquistar uma promessa que eles não poderiam conquistar sozinhos. E nós hoje somos esse povo. Então, é importante que a gente se veja aqui nessa bênção. Essa é a nossa bênção, a minha e a sua hoje. A bênção do povo escolhido de Deus, que é ter um Deus, o Deus de Jesurum, a verdadeira grandeza
daquele povo é a nossa verdadeira grandeza. E aqui eu não estou falando de, somos todos judeus, né? Somos todos o povo de Israel. Não, nós não somos o povo de Israel, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo escolhido. Nós somos o povo que precisa refletir para o mundo. Isso é uma grande responsabilidade minha e sua. Refletir para o mundo que nós somos diferentes. Refletir para o mundo que nós não somos aquele que tira vantagem, que nós não somos aquele que faz coisas erradas, coisas escondidas, que fala mal dos outros, que bota alguém para trás, que se omite quando alguém está precisando de alguma coisa. É muito importante que a gente entenda que nós somos os representantes de Deus na terra hoje. A palavra de Deus diz que nós somos sal e luz. E se o sal perder o seu gosto, serve para nada, serve para jogar no caminho, ali para o povo passar por cima e pisar. Por quê? Porque a gente tem uma função no mundo. E essa função é refletir Deus, para que as pessoas enxerguem esta criatura, né, invisível, poderosa, grandiosa, através de nós, através do nosso comportamento, através da nossa postura, através da nossa palavra, através do nosso gesto de atenção, de cuidado, de carinho, de gentileza. Então, vamos se lembrar, né, dessa bênção que está aqui, né, nas nossas mãos hoje. Eu queria ler Romanos 8:31 que diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vocês entendem? Nós somos um povo separado, nós somos um povo escolhido, mas nós somos um povo com uma missão que a gente deve assumir, né? Entender e cumprir, fazer seguir. Às vezes eu acho que a gente não entende, porque se a gente entendesse, a gente agia com mais é, intencionalidade nesse aspecto. E agora vamos rapidinho para o capítulo 34, que é bem pequenininho. Capítulo 34, versículo 1. Então Moisés subiu das planícies de Moabe ao Monte Nebo, até o topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, lá em cima, né? Toda a região de Naphtali, o território de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental. E o Neguebe e toda a planície que vai do Vale de Jericó à cidade das Palmeiras até Zoar. Depois o Senhor lhe disse: Esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei aos seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés teve permissão do Senhor para ver tudo, e é uma coisa que eu quero também salientar para vocês. Moisés diz a palavra, ele já viu isso antes, que ele tinha 120 anos, mas ele tinha vigor para subir o monte, que não pode ser pequenininho, porque senão ele não enxergava tudo isso, e ele ainda tinha visão, ele enxergava o alcance da terra, porque Deus mostrou tudo a ele. Então, Deus preservou Moisés fisicamente até o fim e fez com que ele pudesse ver toda a promessa que estava para ser cumprida a seguir, né, imediatamente. Aí ele ressaltou de novo: você não vai poder entrar de novo, detalhes no estudo anterior dos capítulos 31 e 32, tá? E aí, indo para frente, versículo 5: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, acabei de falar, nem o seu vigor tinham se enfraquecido.
Os israelitas choraram Moisés nas planícies de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Gente, o título de Moisés, nesse momento crucial, é aqui a gente está falando do momento final, né? Da vida de Moisés. Veja bem, não foi assim, o filho da filha de Faraó, ou o operador de milagres, né? Na natureza, ou o profeta do Altíssimo que trouxe a lei, todas as mensagens de Deus, ou aquele que a gente achava, né? Que falava com Deus face a face, ali na tenda. Não. Qual é o título que está aí? Olha aí o seu versículo 5. Ele diz: Moisés, o servo do Senhor. Esse é o título dele. Esse é o homem que estava morrendo ali, um servo do Senhor. É muito importante que a gente entenda, né? Que a importância de Moisés não é por aqueles milagres que foram realizados através dele, foi através dele, não foi ele. Vocês entendem? Não foi Moisés que fez os milagres. A gente diz assim, Moisés abriu o mar vermelho. Não, eu tenho certeza que ele não sabia que o mar vermelho ia abrir. Ele não sabia. Então, assim, foi Deus que fez. Agora, a grande coisa que ele fez foi: eu sou gago, como é que eu vou falar com o Faraó? Eu passei 40 anos lá dentro, eu vi como o Faraó é brabo, mas ele foi. Ele era servo do Senhor, ele era obediente, ele fazia o que Deus dizia, e tudo da palavra diz assim, ele fez tudo de acordo com o que o Senhor falou. Esse era o grande rótulo de Moisés, era servo do Senhor, né? E aí eu queria pensar aqui um versículo de Judas. Judas é um livro pequenininho, Judas só tem um capítulo, e aí a referência que a gente tem é Judas 9. Judas 9 significa, como você sabe que Judas só tem um capítulo, eu não boto o capítulo, eu digo só o versículo, né? Então, na verdade, a gente está querendo dizer Judas 1, 9. E aí é importante que tem outros livros da Bíblia só com um capítulo. Eu até anotei aqui Obadias, Filemon, a segunda carta de João e a terceira carta de João. Todos esses cinco, né? Incluindo Judas, só tem um capítulo. Então, se você vir uma referência assim, Judas 9, como agora, significa Judas 1, 9, tá? Diz assim: no entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, argumentando sobre o corpo de Moisés, não ousou julgar, acusando-o de caluniador, mas disse: o Senhor o repreenda. Alguns comentaristas, minha gente, eles atribuem o não encontrar o túmulo de Moisés à necessidade de evitar que ele se tornasse um ídolo. Isso até faz sentido, né? Mas não é bíblico. Não está escrito em lugar nenhum. O Senhor sumiu com o corpo de Moisés para ninguém idolatrar. Podia ser até que acontecesse. É bem razoável que acontecesse, porque pense num povo que gosta de ídolo, né? O ser humano gosta de ídolos. Então vamos idolatrar Moisés, pá. Em vez de fazer o que ele fez. Diga-se de passagem, né? Você admira muito Moisés, faça como ele fez. Não adore ídolos, né? Enfim, mas isso aí, como eu falei, não é bíblico, né? Porque não está escrito em lugar nenhum, claro, né? E isso é muito questionável, porque os próprios patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, né? Eles tinham lá os seus túmulos. Então, Moisés não era maior do que o pai Abraão, né? Enfim, mas, embora não seja colocado expressamente, para mim, me parece mais razoável assim, uma visão, né, que tem dos comentaristas que diz assim, a ideia é que Moisés e Elias, eles seriam as duas testemunhas que estão lá em Apocalipse, anota aí para você olhar depois, Apocalipse 11, e aí tem um trecho relativamente grande, eu pensei dois versículos de Apocalipse 11.
os versículos 3 e 6. Mas quando você for ler, você vai ler o conjunto todo, tá? Dizem assim os versículos de Apocalipse 11. Versículo 3: Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidos com pano de saco. Aqui está falando das duas testemunhas, tá? E versículo 6 de Apocalipse 11 diz: Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova. Ui, estamos falando de quem? Parece Elias, não parece escrito o nome de Elias ali? Esses homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Oi? Isso lembra quem? Moisés, né? Aí lembra que Elias, ele foi assunto aos céus, né? O corpo dele não ficou. Essa testemunha não, entre aspas, morreu, né? E Moisés não está escrito em lugar nenhum, ele foi assunto ao céu, mas até hoje ninguém achou o corpo dele. Então, claro que o povo procurou, né? Claro que o povo procurou ali, mas não se encontrava para ser achado. Então, fica aí, saberemos quando a gente chegar na glória. Agora vamos para frente, a parte final aqui, começando no versículo 9. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos nele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face e que fez todos aqueles sinais e prodígios que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito contra o Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém, presta atenção, ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Gente, cada um cumprindo seu papel. Moisés orando pelo sucessor. A gente está vendo aqui, né, que Moisés orou por Josué, né? Josué, por sua vez, assumindo um papel desafiador. Aqui está dizendo assim: olha, nunca aconteceu, né? Não existiu ninguém com maior poder de Moisés, e agora chega Josué para ser o substituto de Moisés, né? Josué assumindo o papel desafiador, minha gente, de ser o sucessor desse homem, né? E o povo agora obedecendo ao Deus que tenta falar com eles, que tenta orientá-los, etc., né? Enfim, tudo isso, para mim, parece o final perfeito de uma temporada de seriado. Para mim, minha gente, esse tempo que nós passamos aqui estudando, né, o Pentateuco foi um tempo de muita revelação, muito aprendizado. Foi um tempo da gente conhecer Deus. E um tempo de se achegar mais a Ele, sabe? De não se deixar distrair aí. Enfim, concluindo esse livro aqui, a gente certamente aprendeu muito e eu espero que a gente traga isso para a nossa vida, né? Para a gente procurar ter uma postura similar à de Moisés, né? Moisés foi muito, muito importante para o reino. Agora, presta atenção. Primeiro, ele nunca foi insubstituível, tá? Josué já chegou a ele, nem morreu, já está impondo a mão para o que vem depois. Então, lembre-se, você também não é insubstituível. Você não é o do Borogodó, esse aqui não anda sem mim. Para com isso, né? Você tem apoio, Deus coloca pessoas ao seu redor para lhe apoiar, para lhe suportar, né? Procure pessoas fiéis e seja fiel a essas pessoas, preparando essas pessoas para serem o melhor que elas podem ser para Deus, né? E além disso, não, a gente não pode esquecer aí do título maior que a gente viu nessa lição,
de Moisés, né? Qual foi o título dele? Servo do Senhor. Amém? Vamos embora para os comentários. Minha gente, cadê vocês? Acorda, não gasta os minutinhos. Vamos embora. Bora, Lari. Ô, Kátia gente, assim, primeiro eu quero agradecer, realmente foi um mergulho. Acho que nesse tempo a gente entendeu é, essa conexão, né? Como o Senhor fala e como é tudo conectado, né? Como é a palavra do Senhor, como ela se cumpre, como é o seu senhorio, o que ele deseja para as nossas vidas. Quer dizer, o que eu vejo é assim, para você entender a Bíblia, você entender a palavra de Deus, não tem como se você não mergulhar nesses 5 primeiros livros, né? Que na realidade o Senhor fala grandemente aos nossos corações, inclusive para que a gente entenda o Novo Testamento, né? Entenda Jesus, entenda a sua grandiosidade, entenda o cumprimento de uma promessa, A não é? nossa necessidade dele, né? Porque esse povo todo não conseguiu. A nossa necessidade, né? E o nosso papel diante dele, né? Que foi isso que você exaltou agora no final, como povo de Deus, o nosso papel diante dele. Esse mergulho no Pentateuco, eu vou dizer que assim, não é nem é opcional, é obrigatório você fazer esse mergulho. E olha, a gente vem fazendo isso, eu acho que você começou com Gênesis 1, terminou aqui, foram o quê? Foram 2 anos? Eu fiquei de olhar, mas acabei não olhando. Eu acho que é 1 ano e meio, mais ou menos. Mais ou menos. Sim. Veja que não é. A gente está falando dos 5 primeiros. Agora a gente está fazendo a leitura em 5 dias. No instante a gente passou. Quer dizer, uma coisa é uma leitura assim, outra coisa é você se aprofundar, né? É um mergulho em águas profundas do Senhor. Então, assim, sou extremamente grata. Então, estou realmente colocando isso pela dedicação e como o senhor falou grandemente através da sua vida, através da vida de Aninha, assim, mas como esse dom, né, do ensino, né, e assim, só realmente gratidão, porque eu aprendi coisas e estou aprendendo, né, porque hoje eu não tinha também feito essa conexão com Apocalipse, com essas duas, quer dizer, quão profundo é. Quanto mais você vai, parece que assim, não tem Acha mais. surpresa, tem surpresa, tem surpresa. Você pensa, então assim, todas as vezes, não teve nenhuma vez que eu não disse, não aprendi, muito pelo contrário. Eu olho, meu Deus, não sei de nada. Quer dizer, quanto mais você vai, mais ele tem para você. Então, que Deus abençoe, obrigada por isso. E realmente quero incentivar aqueles que não tiverem essa condição de participar presencialmente, de ir lá, porque literalmente a palavra e o conhecimento de Deus é ouro, né? E a gente tem isso nas nossas mãos, né? Assim, para buscar, ferramenta a gente tem, né? Para buscar. E diz que o povo perece por falta de conhecimento. E o que a gente está, né? O que está sendo proposto, né? O que está sendo colocado aí é conhecimento e ouro puro, né? De Ofir. Obrigada. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Aninha, Ai, Kátia, acho que dá uma, né, assim, ai, meu Deus, saudade! acabou, acabou o Pentateuco, acabou, né? Eu também fiquei procurando aqui qual seria a data que a gente começou, eu não me lembro, mas eu me lembro que a gente voltou esse ano, mais ou menos no meio de números, alguma coisa assim. A gente, Eu acho que a gente começou no né? começo de ano, né? Então, assim, É, janeiro ou fevereiro, eu estou imaginando que foi ano é. passado, não sei, mas E aí a fazendo. gente vê, né, um mergulho, assim, um mergulho nesses heróis da fé, né, tantos aqui que a gente passou, mas realmente, assim, hoje especialmente, vendo essa despedida de Moisés, me encheu o coração, assim, ele abençoando, né, cada tribo, e o que ele fala aqui sobre José, e aí eu me lembrei, assim, uma coisa bem aleatória, toda vez que eu vou voar, eu me lembro, eu tinha esse versículo na mente, que Deus cavalga sobre as nuvens.
para me proteger. Aí toda vez que eu entro no avião, eu digo, Deus, o Senhor está aqui com seus braços estendidos, segurando esse avião, porque o Senhor cavalga sobre as nuvens. Aí hoje, quando eu olhei, eu disse, meu Deus, agora eu sei onde está. É Deuteronômio 33:26, né? Ele diz: Não há ninguém como Deus de Jerusalém. E aí não há ninguém como Deus de Ana, de Pastor Jason, de Etienne, né? De Lucas, de Larissa, de todos nós que estamos aqui, Tânia. Não há ninguém como o nosso Deus que cavalga os céus para ajudá-lo e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio e para segurá-lo estão os braços eternos. Então, Kátia, que você, nessa quinta-feira, quando você também pegar esse voo, você possa estar meditando isso no seu coração. O Senhor, Ele está com seus braços estendidos, segurando você, segurando esse voo. Amém. E assim, como eu fiquei feliz também, que como você ressaltou, como ele diz aqui no final, como é feliz Israel, como a gente é feliz, como a gente deve se sentir um povo privilegiado, um povo eleito, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Minha gente, isso tudo que a gente estudou, de Gênesis até aqui, a gente vê um Deus apaixonado por um povo, e esse povo hoje sou eu e sou você, né? Então, assim, que a nossa vida possa ser uma resposta a esse amor, que a nossa vida possa ser uma retribuição, que a gente tem um anseio, sim, de ser como Moisés, como Josué aqui, né? Imagina a missão desse rapaz. Meu Deus! Mas a gente vai falar dele depois, né? Mas, assim. Como a gente poder, né, receber também de Deus isso. Moisés, o servo do Senhor, Ana, a serva do Senhor, Kátia, a serva do Senhor, cada um de nós aqui tem um lugar no coração de Deus, né, e nessa terra prometida. Amém. Amém, amém. Isso mesmo, né? Nossa responsabilidade é bem grande, né? A gente tem que acordar para isso. Aí, Taninha, que bom você tá aí, linda, maravilhosa. Cadê você? Recifense, não. Recifense, graças a Deus, mas ao mesmo tempo passando uma fase muito difícil. Meu filho, depois de 26 anos, separou-se essa semana Uhum. e é muito bom a gente estar aqui com vocês, porque quando a gente passa por uma coisa dessa muito forte, né? 26 anos de casada, e ele disse: Quero sair de casa, saiu de casa já. E aí nós nos conscientizarmos de quem somos, né? Da nossa responsabilidade como família, de ajudar, porque a mulher dele era uma filha para mim, né? Então, ela é, né? Porque durante esse tempo todo ela se tornou essa filha maravilhosa e a gente, quando passa por isso e ouve um capítulo desse, ouve um terminado, tudo isso que Larissa, que minha amada disse, acabou de dizer, nos fortalece. Glória a Deus de que nós somos quem somos, que nós somos o povo escolhido. E por isso mesmo a gente tem que ser fortalecido aqui, né? E me veio muito a minha separação há quase 20 anos atrás, e, e foi dela que me fez ser quem sou e conhecer esse Deus maravilhoso para nos suportar, para nos dar força, para estar conosco, né? Então, foi muito bom a gente finalizar hoje, porque a semana passada eu estava voando, né? O dia da Perdi, ó. eu perdi e aí foi lembrado, assistam, né? Eu vou voltar lá para alguns domingos que eu perdi nessa viagem, porque os horários eram completamente diferentes, e a gente tem um acesso. Minha gente, obrigado, Kátia, obrigado por tudo que você Amém. nos deu e continua dando, né? Porque é, é só ir lá e acessar, pegando-se as Isso, escrituras, porque isso são grandes presentes a quem nós somos, para nos isso. fortalecer no, como povo de Deus, como foi dito hoje. Foi assim, pela fase que eu estou passando hoje,
foi muito importante estar ouvindo isso, receber essas bênçãos, porque nós somos esse povo, né? Amém. Maravilhoso. Somos, Amém, e o amiga. apegando-se eu vejo mesmo como uma bênção de Deus, né? Isso, Tomara que as pessoas abram a mão assim e recebam, porque é uma bênção de Deus, né? Ter isso, disponibilidade de parar e meditar, né? Sobre a isso, palavra dele, porque nos encoraja verdadeiramente. isso, A mim, ela nos ensina, não exatamente. é? Você não lê a palavra para ficar sabido sobre os versículos, né? Você lê a palavra para Não, conhecer o Deus da palavra. Isso é isso. o mais tremendo, isso é o que é o tremendo. E Enfim, vamos lá, pastorzão, cadê você? Vamos embora, acabando o Pentateuco aqui. Olá, gente, bom dia. Eu estou aqui no trânsito ainda, mas pô, é muito bom a gente chegar nesse momento agora, porque a gente acaba vendo mais uma vez, né? Assim, a finitude, a vida é feita de ciclos, né? E a finitude, ou seja, encerra-se o tempo de Moisés, encerra-se o tempo, né, do Pentateuco, mas a gente vê um Deus que é eterno, ou seja, Moisés continua existindo para a gente, o seu ensinamento de Moisés continua existindo, o Pentateuco continua existindo. A nossa finitude, nós somos finitos, mas Deus não. Né? Deus é. Então a gente precisa perceber exatamente nas Escrituras, estar atento a tudo isso. Então foi muito bom a gente ter chegado até aqui, fechando esse ciclo, fechando esse momento agora, né? Vendo essas lições aí que são inesgotáveis, né? Então, reler as escrituras, que assim, aquela sensação de, não, eu já li a Bíblia toda, pronto, passa para outro livro. Não, ela não se esgota e a gente relê, então que ninguém aqui é como o Pentateuco check e já foi, não preciso mais ler, né, mas que seja realmente um estímulo para que a gente tenha essa permanentemente, né, o recorrentemente a gente tenha. Muito bom, vamos para outra jornada agora, mas sem dúvida foi de profundo enriquecimento, né? Eu mesmo fui profundamente enriquecido, mais uma vez, com detalhes, cada detalhe que surge, cada detalhe que é apresentado e a gente vai se alimentando, vai se completando, e como Tânia falou, muitas vezes vai suprindo momentos nossos, né? O momento em que a gente está vivendo. A palavra ela vem ao encontro dos nossos momentos também, né? Então tudo isso é muito bom. Muito bom, gente. Então vamos adiante, vamos orar agora, vamos colocar aí diante de Deus, convocando aí todo mundo. Hoje nas nossas igrejas temos as celebrações apenas matinais, né? Hoje domingo diferente, nós vamos ter apenas as celebrações na parte da manhã. Hoje à tarde, né? É outra vibe. Então, que todo mundo possa logo, logo estar chegando aí nos seus cultos, nas celebrações. Hoje, lá na ZN, nós estamos iniciando uma série baseada nos livros dos Salmos, sobre cuidando da alma, né? Salmos que curam em diversas áreas da nossa alma, em dores da alma, né? Então, quero convidar todos para mergulharem agora quem está fazendo a leitura bíblica, né, que a gente está fazendo anualmente. Nós estamos nesse período exatamente nos Salmos, né? Então, baseado nisso, a gente está ministrando essa série agora dos Salmos que curam, que cuidam da alma, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Obrigado, Pai, porque Tu nos deste essa oportunidade, Tu nos oferece essa oportunidade para podermos mergulhar na Tua palavra, aprofundarmos, Senhor Deus. Queremos aprofundar, sim, queremos nos apegar às Escrituras como quem necessita, não apenas como quem tem curiosidade, mas como quem necessita de cada palavra, de cada princípio, de cada ensino aqui contido. Que essa sede seja permanente em cada um de nós, para que sejamos saciados plenamente pela tua palavra. Te agradecemos, colocamos essa manhã, colocamos esse domingo
diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém, amém. Obrigada, povo. Kátia, tu vai Beijo.